Olá, alunos e alunas do nono ano do Ensino Fundamental. Professor Lucas Rafael, espero que vocês estejam bem. Então, hoje eu vou explicar para vocês aí a quarta semana da AMPO, do mês de setembro. Então, nessa quarta semana, nós vamos estudar a função polinomial do segundo grau, né? Nós já fizemos aí o estudo da função do primeiro grau, inclusive os gráficos, né? Estudo de sinal. E hoje nós vamos iniciar aí a função polinomial do segundo grau, né? Então, o que é uma função polinomial do segundo grau? É toda função do tipo y igual a x² mais bx mais c, com a, b e c números reais e a diferente de zero. Ou seja, o coeficiente a sempre é diferente de zero, né? E esse b e esse c são números reais, né? Então, nós vamos ter aqui o primeiro número diferente de zero, o b e o c, números reais, ou seja, o b e o c, eles podem ser zero. Pode acontecer isso na função do segundo grau. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de funções do segundo grau. Na letra A, nós temos f de x igual a x² menos 5x mais 4, né? Aqui, já olhando para a função, eu consigo identificar os coeficientes b e c, né? O coeficiente b é menos 5, o coeficiente c é 4, né? E o coeficiente a, como ele sempre é diferente de zero, para que a gente tenha uma função do segundo grau, né? Como ele não aparece, a gente vai considerar ele como 1. Por quê? 1 vezes x² é o próprio x². Então, mesmo que não apareça esse número 1 antes do x², né? Mesmo que não apareça nenhum número, o coeficiente a aqui, no caso, vai ser 1, tá? Então, ó, coeficiente a é 1, coeficiente b, menos 5 e coeficiente c, 4. No exemplo B, nós temos a g de x igual a 2x² mais 5x menos 2. Também é uma função do segundo grau, né? Onde o coeficiente a é 2, o coeficiente b é 5 e o coeficiente c menos 2. Tá? É importante você olhar aqui na função e identificar esses coeficientes que nós vamos precisar quando igualamos essa função a um número ou quando igualamos essa função a zero, né? Para a gente poder calcular o delta, o x1 e o x2. Bom, e no item C, no exemplo C, nós temos y igual a x² menos 9. Também é uma função do segundo grau. O coeficiente a é 1, o coeficiente b é 0. Ah, mas por que o b é 0? Ó, o coeficiente b é o que acompanha o x, é o número real que acompanha o x. Como eu não tenho termos que tem x aqui, por exemplo, 2x, 5x, 10x, quer dizer que o meu coeficiente b, quer dizer, é 0, né? Então, ó, coeficiente a é 1, coeficiente b é 0, e aí o coeficiente c é menos 9, que é o número que fica sozinho, o termo independente que a gente fala, né? Então, o a é 1, o b é 0 e o c menos 9, tá? Bom, observe que, assim como no cálculo do delta de equações do segundo grau, identificar os coeficientes a, b e c da função do segundo grau é importante. Ele servirá para a gente obter os zeros ou raízes da função em aulas posteriores, e identificamos da mesma forma que nas equações do segundo grau. Então, como a gente já trabalhou aí equações de segundo grau, essa identificação dos coeficientes a, b e c é feita da mesma forma que a gente já tinha visto, né? O coeficiente a é o número que vem antes do x², o coeficiente b é o número que acompanha o termo que possui o x, e o coeficiente c é o número que aparece na função sozinho, ou seja, sem acompanhar o x nem o x², tá? Então, tá aí uma explicação do que eu já havia falado aqui a hora que a gente viu os exemplos ABC. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos ver aqui com relação à função do segundo grau é o cálculo do valor numérico da função polinomial do segundo grau. Para calcularmos o valor numérico da função do segundo grau,
é necessário que no problema ou exercício seja dada a função e o valor ao qual devemos atribuir a variável x. Então, só é possível calcular o valor numérico se no exercício for dada a função e o valor ao qual ele quer que eu calcule para aquela função, né? Então, os cálculos são feitos como? Substituindo o valor de x na função pelo valor dado, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, sendo f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10, determine f de 0 e f de 4, né? Então, ó, f de 0 significa que eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui na minha função e no lugar do x vou colocar o 0. F do número 4, mesma coisa. Vou vir na função e todo lugar que tiver x, coloco o número 4. Vamos ver como que ficou isso, né? Então, ó, a f de 0, né? A minha função é x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, se eu quero a f de 0, né? Eu vou escrever f de 0 igual, ao invés de ser x ao quadrado, vai ser o quê? 0 ao quadrado. Menos 3 vezes 0, e o 0, substituindo aqui o x, fica menos 3 vezes 0, porque era menos 3x, né? Menos 3 vezes x. Então, 0 ao quadrado, menos 3 vezes 0, menos 10. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Então, fica 0. Menos 3 vezes 0, 0 também. E menos 10. Então, fiquei com 0, menos 10. Ou seja, a f de 0 é o menos 10. Agora, a f do número 4. O que eu vou fazer? Vem aqui na função, né? E no lugar do x, coloca o número 4, né? Então, aqui ficou 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, menos 10. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, né? O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, né? Então, 4 ao quadrado, 16, e menos 3 vezes 4, 12, menos 10. Então, eu tenho 16 menos 12 menos 10. Posso juntar os números negativos, ou seja, o menos 12 com o menos 10. Vou ter o quê? Menos 22. Então, fico com 16 menos 22. 16 menos 22, subtrai e conserva o sinal do maior, né? Então, a f do número 4 é menos 6, tá? Então, é assim que a gente calcula aí o valor numérico da função do segundo grau. É só substituir. Se eu quero a f de 0, por exemplo, venho na função, coloco 0. Se eu quero a f do número 4 ou de qualquer outro número, venho na função e substituo o x por esse outro número, né? E é isso que está falando aqui na observação. Para calcular a f de 0, veja que basta substituir o x na função por 0. Por isso, ficamos com 0 ao quadrado, pois na função tínhamos x ao quadrado. Da mesma forma, ficamos com menos 3 vezes 0, pois na função tínhamos menos 3 vezes x. E por fim o menos 10, que também faz parte da função. O mesmo procedimento foi realizado para a f de 4, né? Ou seja, basta substituir o x na função pelo número 4, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, uma f de 10, substituiria o x na função por 10, tá? Bom, na letra B, ele pede os valores de x para que se tenha f de x igual a 0, né? Então, aqui vocês vão observar o seguinte. Nesse enunciado da letra B, não foi dado o valor de x. Ou seja, eu não posso simplesmente chegar lá na função e substituir o x por 0, né? Então, ele quer os valores de x, ele quer saber quais são os valores de x que zeram essa função. Então, ou seja, ele quer o f de x igual a 0. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Igualamos a função a 0, que vai gerar aí uma equação de segundo grau. E como que eu resolvo a equação de segundo grau? Resolvendo o delta, o x1 e o x2, né? Que são os valores de x para que tenhamos
né? É a função igual a zero. Então, ó, vamos só observar a função. Nossa função é essa aqui, né? X ao quadrado menos 3x menos 10. Ele quer os valores de x para que f de x seja zero. Então, vou pegar tudo isso aqui igual a zero. Vou igualar a zero. Então, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero, né? E como que eu resolvo isso aqui? Como que eu obtenho os valores de x, já que eu tenho a minha função igual a zero, né? Então, já que eu tenho a minha função igual a zero, eu tenho que resolver esta equação de segundo grau e a gente resolve pelo delta e pelo x, né? Então, o primeiro passo aqui para resolver pelo delta e pelo x é identificar os coeficientes a, b e c. Lembra que eu falei que eles são importantes? Então, já começamos a utilizar aqui, né? Então, o coeficiente a é 1, coeficiente b, menos 3, o coeficiente c, menos 10, né? E aí vamos calcular o delta. O delta, como que eu calculo? Pela aquela fórmula do delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser igual. O nosso B é menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor do A, que é 1, vezes o C, que é menos 10. Então, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Essa multiplicação ela fica positiva porque se eu tenho menos 4, se eu fosse multiplicar só pelo 1, seria negativo o resultado, porque eu tenho sinais diferentes. Então, eu pego esse resultado negativo e multiplico ainda por menos 10, que também é negativo. Então, eu tenho negativo vezes negativo, ou seja, uma multiplicação de sinais iguais, o que vai me gerar um resultado positivo. Então, vou ter 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. 40 positivo aqui no caso. Então, 9 mais 40, 49. Então, o nosso delta aqui deu 49. Eu terminei o exercício? Não, porque ele quer os valores de x para que a minha função seja igual a zero. Ou seja, eu só calculei o delta. Agora falta obter os valores de x. Como eu vou obter esses valores de x? Utilizando aquela fórmula do x, né? Lá das equações do segundo grau. Então, qual que é a fórmula do x? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que a gente calculou, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, menos b. O nosso b era menos 3. Então, vou colocar menos 3. Para isso, eu vou precisar de usar esse parêntese, né? Então, ó, menos b ficou menos 3, porque o meu b é menos 3. Mais ou menos a raiz de 49, que é a raiz do nosso delta, dividido por 2 vezes o a. Como o nosso a é 1, né? Então, 2 vezes 1. Então, esse menos 3, ele vai me gerar aqui... Ah, aqui ficou incorreto na apostila. Menos 3 significa que eu tenho que trocar o sinal do menos 3. Então, esse 3 vai passar a ser positivo. Então, vai ficar 3 mais ou menos 7 dividido por 2. 3 positivo mais ou menos 7 dividido por 2, a gente divide em duas etapas, né? O x1 e o x2, que são os valores de x. No x1 a gente faz para o mais, né? Ou seja, a gente vai fazer 3 mais 7 dividido por 2. Aqui teria que ficar 10 dividido por 2, que é 5, tá? Aqui ficou incorreto porque esse 3 aqui, na verdade, tem que ser positivo, né? Porque quando eu faço menos 3, eu troco o sinal do menos 3, ou seja, o 3 fica positivo. Então, seria 3 mais 7 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Então, x1 é 5. E o x2 seria menos 3 menos 7 dividido por 2. Né? Seria 3 positivo, quer dizer, menos 7 dividido por 2. Então, ficaria menos 4 dividido por 2, que é menos 2. Né? Aqui ficou incorreto. Então, eu teria 5 e menos 2 como os valores de x para que eu tenha a função igual a zero, né? Então, aqui seria 5 e menos 2, ficou incorreto, mas a ideia é que vocês entendam que quando eu quero
os valores de x, quando eu quero obter os valores de x, ele me dá a função, e eu quero obter os valores de x para que eu tenha a função igual a zero, eu tenho que pegar minha função, igualar a zero, e aí eu vou calcular o delta e obter os valores de x calculando o x1 e o x2, tá? Agora, quando ele me dá esse valor de x, é quando ele quer, por exemplo, uma f de 0, uma f do 4, aí ele já me deu o valor do x. Aí eu vou lá na função e no lugar do x eu substituo por esses valores, certo? Agora, quando ele quer obter os valores de x para que a minha função seja 0 ou para que ela seja qualquer outro valor, aí eu tenho que calcular aí, no caso, o delta e esse x1 e o x2. Vamos ver o exemplo C, ó. Os valores de x para que se tenha f de x igual a menos 6. Aí tem uma observação, ó. Assim como no item B, não foi dado o valor de x, né? Então, ele não me deu o valor de x. Ele quer os valores de x para que eu tenha a função igual a menos 6, né? Nesse caso, vamos igualar a função a menos 6, passar o número 6, o menos 6, para o lado esquerdo da equação, para que ela fique igual a zero e possamos calcular o delta. Então, só posso calcular o delta quando a minha equação está igual a zero, né? Como nós vamos igualar ela a menos 6, aí a gente vai ter que passar esse menos 6 para o lado esquerdo, para depois calcular o delta, o x1 e o x2. Lembrando que só podemos calcular o delta quando a equação estiver igual a zero. Por isso, vamos passar o número menos 6 para o lado esquerdo da equação. Então veja como que é. Ele quer os valores de x para que a minha função seja igual a menos 6. Qual que era a minha função? Não era x ao quadrado. Vamos lá, vamos retomar. A função aqui é o quê? X ao quadrado menos 3x menos 10. Ele quer os valores de x para que eu tenha a função igual a menos 6, né? Então eu pego x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a menos 6, né? Esse menos 6, como ele é um número negativo, passo para o lado esquerdo da equação, ele fica positivo. Aí eu vou ter minha equação igual a zero. Só que esse mais 6 dá para juntar com menos 10, né? Então, menos 10 mais 6 vai ficar menos 4. Então, vou ter x ao quadrado menos 3x menos 4 igual a zero. Minha função está igual a zero, então já posso calcular aí o delta. Como que eu vou calcular o delta? Primeiro, identifico os coeficientes a, b e c. O coeficiente a é 1, coeficiente b menos 3 e o coeficiente c menos 4, né? E aí nós vamos lá calcular o delta. O delta, então, vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o valor do c. Então, b ao quadrado. O b é menos 3, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é menos 4. Então, vou ter menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que é 9. Então, 9 mais 16. E 9 mais 16 dá o quê? 25, né? Então, o nosso delta aqui é 25, certo? Agora, o valor do x, né? Porque a intenção é descobrir os valores do x. Usa a fórmula do x, né? Menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. Então, menos b significa que eu vou trocar o sinal do b. Então, fica menos 3, né? Mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes o a. Mais uma vez, aqui ficou incorreto, né? Porque quando eu faço menos o menos 3, fica 3 positivo, né? Então, aqui seria 3 positivo. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então, 3 positivo mais ou menos 5 dividido por 2, eu vou dividir em duas etapas, que é o nosso x1 e o nosso x2. No x1, ficaria, né? 3 positivo mais 5 dividido por 2, que dá 8 dividido por 2, que é 4. Então, x1 teria que dar 4. E o x2, 3 positivo menos 5 dividido por 2. 3 positivo menos 5 é menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, ficaria 4 e menos 1, né? Ficou incorreto aqui na apostila devido ao sinal aqui
ser mais 3 e não menos 3. Então, os valores de x para que eu tenha f de x igual a menos 6 seriam 4 e menos 1, tá? Então, 4 e menos 1. Então, ainda temos aqui uma videoaula e aí vem os exercícios, né? E como que vocês vão fazer os exercícios? Da mesma forma que a gente fez os exemplos. Então, vou dar uma passadinha aqui com vocês, só para explicar como que vocês vão fazer cada item aí dos 3 exercícios, né? Nós temos 3 exercícios essa semana para fazer. Então, exercício número 1. Ele me deu uma função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 e quer que eu determine a f de 0, f de 2, f de 3 e a f do número 4. Então, são 4 cálculos diferentes que eu tenho que fazer, começando pela f de 0. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha função x ao quadrado menos 5x mais 6 e no lugar do x vou colocar que número? O 0. Né? Então, para começar a letra A, ficaria assim, ó. Deixa eu só colocar a nossa função aqui, né? Então, a nossa função é o quê? F de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6, né? X ao quadrado menos 5x mais 6. E aí vou fazer aqui, começar com vocês a letra A. Primeiro ele quer o quê? A f de 0. Então, vou vir aqui, vou fazer a nossa f de 0. Então, como que vai ficar f de 0? Venho na função e no lugar do x vou colocar o quê? 0. Né? Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 5. Então, vai ficar 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Né? Então, a nossa f de 0 vai ficar 0 ao quadrado, 0. Menos 5 vezes 0, 0. Mais 6. Ou seja, nossa f de 0 vai ser justamente o 6 positivo. Tá? Então, a f de 0 está concluída. Além da f de 0, ele quer o quê? A f do 2, f do 3 e f do 4. Vou fazer com vocês a f do número 2. Então, vem aqui, f de 2. Como que eu faço a f de 2? Vou lá na função e no lugar do x coloco 2. Então, 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Né? Então, a f do número 2. Eu vou ter o quê? 2 ao quadrado, 4. Menos 5 vezes 2, menos 10, mais 6. 4 menos 10 mais 6. Vamos juntar o que é positivo. Eu tenho positivo 4 e o 6. Posso juntar, dá 10, né? Positivo. E menos 10. Já estava lá. Então, 10 menos 10 dá o quê? 0. Então, a f de 2 é igual a 0. Vai ficar a cargo de vocês fazerem a f do número 3 e f do número 4 aqui nesse item A. Então, o item A é isso, tá? Item B. Os valores de x de modo que f de x seja 0. Então, o que eu vou fazer? Ele quer os valores de x, então vou ter que calcular aquele x1 e o x2 de modo que a minha função seja 0. Então, eu pego a minha função toda e vou igualar a 0. Né? Então, na letra B, a gente vai pegar a função toda, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E aqui, nessa equação, vou calcular aí o valor do delta, do x e do x1 e do x2. Tá? Então, é isso que vocês vão fazer na letra B. Na letra C, ele quer os valores de x de modo que a minha função seja 20. Então, nós vamos ter que pegar a função e igualar a 20. Né? Então, pega a função aqui, f de x igual... nem precisa escrever f de x, só direto. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 20. Como que eu resolvo essa equação? Passo 20 para o lado esquerdo, né?
Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 20 igual a zero. E aí, esse mais 6 eu posso juntar com menos 20. Então, vou ter x ao quadrado menos 5x menos 14 igual a zero. E agora sim, você vai identificar os valores de A, B e C e calcular aí o delta e o x, tá? Então, aqui tem ainda que identificar quem é o coeficiente A, que é 1, o B é menos 5 e o C é menos 14. Calcula o delta, usando aquela fórmula B ao quadrado menos 4AC, e calcula aí o valor do x1 e o x2, tá? Então, em resumo, na letra A, você não precisa calcular o delta, é vir na função e no lugar do x coloca esses números aqui, né? Na letra B e letra C, você tem que calcular aí o delta, né? Porque na letra B a gente igualou a função a zero e aí a gente quer calcular os valores de x, obter os valores de x. Então quer dizer que aqui eu ainda tenho que calcular o delta e ainda tenho que calcular aquele x1 e o x2, tá? Então na letra B ainda temos aqui que calcular o delta, x1 e x2. Letra C, mesma coisa, né? Ele quer os valores de x para que eu tenha minha função igual a 20. Então, eu igualo a função a 20, passo o 20 para o lado esquerdo, né? E aí posso juntar com mais 6, dá menos 14. Então, eu tenho minha função agora igual a zero. O que eu faço? Calculo o delta ainda e calculo o x1 e o x2. Tá? Então, aqui na letra C também tem que calcular o delta, x1 e x2. Então, isso era o exercício número 1. Lá no exercício número 2, né, nós temos que fazer, acho que o mesmo procedimento. Ó. Ele me deu a função x ao quadrado mais 3x e quer que a gente determine os valores de x para que a minha função seja zero. Então, aqui eu já vou começar igualando a função a zero. Né? Então, x ao quadrado mais 3x igual a zero aqui na letra A. Né? Então, x ao quadrado mais 3x igual a zero. Posso resolver usando delta? Pode, mas esse aqui nós já vimos lá de equação do segundo grau que uma equação desse tipo eu posso só simplesmente, para achar os valores de x, né, que é o que ele quer no exercício, colocar o fator comum em evidência, né? E aí eu vou ter o seguinte, o que é o fator comum em evidência? Aqui eu tenho x, aqui também no segundo termo eu tenho x. Então, o fator comum que eu posso colocar em evidência é o x. X vezes qual termo que eu multiplico que dá x ao quadrado? O próprio x. Mais x vezes qual termo que eu multiplico que dá 3x? O 3. Tudo isso igual a zero, né? E aí eu vou ter, como eu tenho x vezes x mais 3 igual a zero, posso separar isso em duas partes, né? Na primeira parte eu vou fazer o x igual a zero, então esse já é o meu próprio x1, e o meu x2 vai ser x mais 3 igual a zero, né? Então eu vou ter x mais 3 igual a zero, quer dizer que x é igual a menos 3. Então, o meu x1 ele vai ser zero, e o meu x2, aqui no caso, é menos 3. Então, os valores de x, para que a minha função aqui, que é essa equação incompleta, né? Então, os valores de x para que a minha função seja igual a zero, são o quê? 0 e menos 3. Tá? Então, isso foi aí, a letra A já está resolvida. Né? x1 igual a 0 e x2 igual a menos 3. Letra B, f de 2, ele quer que a gente calcule, né? A f de 2, a f de menos 2 e a f de 1. Então, vou lá na minha função e no lugar do x coloco 2, faço as contas. Depois, no lugar do x, menos 2, faço as contas. E, por último, no lugar do x, coloco o número 1. Vou fazer a f de 2 com vocês, né? Então, vamos lá. F do número 2, né? Então, f de 2. O que eu faço? Vou na minha função e no lugar do x, coloco o número 2. A função, ela está aqui, ó, é x ao quadrado mais 3x.
Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2. 3 vezes 2. Então, o que vai ser a minha f de 2? Vai ser 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6. Então, a f de 2 vai ser 10. Então, está feita aí a f de 2. Então, vocês vão ter que fazer agora a f de menos 2 e a f de 1 aqui nesse item B, tá? Dessa mesma forma que foi feita aqui a f de 2. Já na letra C, o que nós temos que fazer? Calcular os valores de x para que a gente tenha a função toda y igual a 10. Então, eu pego minha função toda e igualo a 10, né? Porque ele quer os valores de x, ele não me deu o valor de x, então não posso substituir o x por 10. Eu tenho que igualar a minha função toda a 10. Então, x ao quadrado mais 3x igual a 10. Então, vai ficar x ao quadrado mais 3x igual a 10. Como que eu resolvo isso? Como que eu obtenho os valores de x? Passando esse 10 para o lado esquerdo e calculando lá o delta, o x1 e o x2. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0, né? E aí, faço o que agora? Identifico quem é o A, né? Quem são os coeficientes A? O A é 1, o B vale 3, o C vale menos 10, e aí vou fazer o quê? Calcular o delta, né? Usando aquela fórmula. P ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, né? Então, nosso delta vai ficar, só dando uma adiantada aqui nessa letra C. B ao quadrado é 3 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é menos 10, né? Então, nós vamos ter o delta 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, menos 4. Ó, essa multiplicação, a gente pode fazer o seguinte. Menos 4 vezes 1, menos 4. Então, eu tenho um resultado negativo. Vezes o menos 10, que também é negativo, então eu vou ter um resultado positivo. Né? 4 vezes 1, 4, vezes 10, 40. Então, nosso delta vai dar 49. E aí, resta agora calcular aí o x, né? Utilizando aquela fórmula do x, o que vai me gerar o x1 e o x2, né? Para quem não lembra a fórmula do x, x é igual a menos b, né? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes o valor do a, né? Então, nosso x aqui vai ficar... Então, nosso x vai ficar... Vou terminar esse item C com vocês, ó. Então, nosso x vai ficar menos b, significa que eu troco o sinal do b. Nosso b é 3, né? Lá na equação. Deixa eu separar isso aqui. Ó, o valor do b é 3, né? Então, vai ficar menos b, menos 3. Mais ou menos a raiz do delta. Então, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes o valor do a, que no caso é 1. Né? Então, vou ficar com menos 3, mais ou menos. Quem que é a raiz de 49? É 7, né? Então, mais ou menos 7, dividido por 2. Menos 3 mais 7 dá 4 positivo. 4 dividido por 2 é igual a 2. Né? Então, aqui... vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho que fazer a parte do mais e do menos, né? Eu tinha esquecido. A gente vai separar o quê? Em 2 etapas. A gente deixa com esse mais ou menos e separa em 2 partes, né? Que vai ser o nosso x1 e o nosso x2, né? No x1, a gente vai fazer x1 é igual. No x1 a gente faz menos 3, uso mais, né? Mais 7 dividido por 2, tá? E aí, menos 3 mais 7 dividido por 2, fica 4 dividido por 2, que é 2. E já no x2, né?
a gente utiliza o menos ali do mais ou menos, né? Então, no x2, a gente vai ter, ao invés de ser menos 3 mais 7, menos 3 menos 7, dividido por 2, o que vai me gerar menos 10, dividido por 2, né? E menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Então, os valores de x para que a gente tenha essa função igual a 10 é 2 e menos 5. Né? Aqui tem como você tirar a prova real. É só vir aqui na função, né? Ele quer os valores de x para que eu tenha a função igual a 10. O meu x1 deu 2 e o meu x2 deu menos 5. Né? Então é só eu substituir aqui na função o meu x por 2 para ver se vai dar 10. Vamos ver? 2 ao quadrado, 4. Mais 3 vezes 2, 6. 4 mais 6, 10. Então quer dizer, um dos valores de x para que minha função seja 10 é o 2 realmente. O menos 5, vamos tirar a prova real do menos 5. Vem aqui na função e no lugar do x coloca o menos 5 para ver se ela vai ficar igual a 10. Menos 5 ao quadrado é 25. Mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. Né? 25 menos 15 é igual a menos 10. Então, realmente, os valores de x para que a minha função seja 10 é 2 e menos 5. Tá? Então, aqui está resolvido o item C. Né? Esse procedimento aqui é o mesmo que vocês vão fazer, né, voltando aqui, lá no item B e o item C da número 1. Tá? Então, tanto no item B quanto no item C, vocês vão ter que calcular aí o delta e obter os valores de x. Tá? Vamos lá para número 3. Na questão número 3, nós temos novamente uma função. Primeiro, ele quer que você determine a f da raiz de 3, depois a f de menos 1 e, por último, a f de 0. Então, aqui é só substituir os valores por esses valores, né? Ah, eu estou com medo dessa f da raiz de 3. Não fico com medo. Por quê? Quando vocês forem fazer a f da raiz de 3, olha o que vai acontecer, né? Então, a função é 2x ao quadrado mais 5, né? Então, eu tenho aqui minha função f de x igual 2x ao quadrado mais 5. Então, lá no item A, o primeiro passo é fazer a f da raiz de 3, né? F da raiz de 3. Então, quem que é a f da raiz de 3? Vai ficar 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado. E eu vou colocar isso entre parênteses, tá? 2 vezes a raiz de 3 ao quadrado mais 5. O que vai acontecer? O expoente 2 é a operação inversa da raiz quadrada, ou seja, o expoente 2 ele vai cortar essa raiz quadrada. Então, a f da raiz de 3 vai ficar igual a 2 vezes. O expoente 2 corta a raiz quadrada, então vou ficar só com o número 3. 2 vezes 3, mais 5. Então, a minha f da raiz de 3, né, vai ficar f da raiz de 3. Então, minha f da raiz de 3 vai ficar igual a 6 mais 5. E aí, 6 mais 5 dá 11, tá? Então, a f da raiz de 3 é igual a 11, tá? Então, aqui na letra A está resolvido. A f de raiz de 3 é igual a 11. Observa que o expoente 2, ele cancelando a raiz, eu só fico com o número 3 aqui, né? Então, fica 2 vezes 3 mais 5, que é 11. E aí, aqui na letra B, na letra A, ainda vai ficar faltando vocês calcularem a f de menos 1 e a f de 10, né? E, por último, os valores de x para que eu tenha a função f de x igual a 21. Então, no item B, ele quer minha f de x igual a 21. Então, vai ficar 2x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 5 igual a 21. O que eu tenho que fazer? Passo 21 para o lado esquerdo, né? Então, 2x ao quadrado menos 5 menos 21 igual a 0, né? E aí,
eu vou ter 2x ao quadrado. Posso juntar esse menos 5 com menos 21. Menos 26 igual a zero. Como que eu resolvo essa equação? Assim como a gente resolve uma equação do primeiro grau, né? Aqui não precisa calcular o delta, não. Eu posso simplesmente fazer o quê? Passa esse 26 para o lado de lá novamente. 2x ao quadrado igual a 26 positivo. O 2 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 26 dividido por 2, né? E x ao quadrado nosso vai ser igual a 13, né? Então, quer dizer que o nosso x é mais ou menos a raiz quadrada de 13, né? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 13. No caso, a raiz quadrada de 13 é aproximadamente, vamos ver quanto que é, 3,6, né? Então, x é igual a igual não, é aproximadamente mais ou menos 3,6, tá? Então, esse aqui está resolvido, não precisa fazer pelo delta, por quê? Passando esse 21 para o lado de lá, eu vou ter 2x ao quadrado menos 26, né? E aí eu tenho uma equação incompleta do segundo grau, né? Em que não tem o coeficiente b. Então, quer dizer, essas equações incompletas do segundo grau que não tem o coeficiente b, eu posso resolver assim como a equação do primeiro grau, ou seja, é só isolar o x. Então, vou passar o menos 26 para o lado direito e o 2 dividindo e fazer mais ou menos a raiz quadrada do resultado, né? Dá mais ou menos a raiz de 13, e é isso aqui, tá? Então, vamos só retomar aqui os 3 exercícios, só para a gente fechar o vídeo. No exercício número 1, você vai começar calculando as f's, né? F de 0, F de 2, ainda tem mais duas F, né? F de 0, F de 2, F de 3 e a F do número 4. Aí é só substituir. Vai lá na função, substituir o x por 0, o x por 2, o x por 3, o x por 4. Isso é o item A da número 1. No item B, ele quer os valores de x para que a minha função seja igual a 0. Então, aqui eu vou ter que calcular o delta, o x1 e o x2, no item B da número 1. No item C, mesma coisa. Vou ter que pegar a função e igualar a 20, né? Que ele quer os valores de x para que eu tenha minha função igual a 20. Passo o 20 para o lado esquerdo. Então, vou ter uma equação do primeiro grau. Vou ter que calcular o delta, o x1 e o x2, aqui na letra C do número 1. Tá? Na número 2, já está calculado aqui os valores de x para que você tenha a função igual a zero. Aqui a gente não fez pelo delta, porque a nossa equação é uma equação incompleta, né? E aí é só colocar o x em evidência, né? Então, o item A está resolvido. Os valores de x para que a minha função seja zero é 0 e menos 3, né? O x1 deu 0, o x2 deu menos 3. Na letra B, ele quer o quê? Ele quer que a gente calcule a f de 2, f de menos 2 e f de 1. Eu fiz aqui a f de 2, né? Então, no lugar do x, coloco o 2. E aí, falta vocês fazerem a f de menos 2 e a f de 1, aqui na 2, letra B. Na 2, letra C, ele quer os valores de x para que eu tenha a função y igual a 10. E aí, a letra C eu fiz aqui com vocês, né? É igualar a função a 10, né? Igualando essa função a 10, vou ter aí x ao quadrado menos mais 3x igual a 10. Passo 10 para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo. E aí, já calculei com vocês aqui o delta, que deu 49, e os valores de x, né, que é 2 e menos 5. Então, aqui a letra C está resolvida, né? É você igualar a função a 10, né? Calcular o delta e calcular aí o x1 e o x2. E aí, lá na número 3, nós tínhamos uma função 2x mais 5. Na letra A, calcular essas f's aqui, f da raiz de 3, f de menos 1 e f de 0. Já fiz com vocês a f da raiz de 3. Falta calcular aí
a f de menos 1 e a f de 0. Tá? Então é só substituir. No lugar do x você coloca menos 1 e 0. E por último, o item B são os valores de x para que eu tenha minha função igual a 21. Né? E aí já está feito também, já fiz com vocês. Tá bom? Então é fazer aí o que ficou restante, né? Que não foi contemplado aqui nessa explicação, né? E qualquer dúvida, entrar em contato aí pelo nosso Tira Dúvidas, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.